Bom, meus amigos, boa tarde. Mais uma reunião do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. O nosso tema de hoje vai girar em torno da indenização aos profissionais de saúde em face de danos causados durante a pandemia da Covid-19. Para essa tarde, a gente vai ter a participação especialíssima do professor Romualdo, mestre e doutor em Direito pela USP, associado ao IBERC, associado ao IBD Civil. Meu caro professor Romualdo Santos, seja muito bem-vindo. Na sequência, a gente vai conversar aqui com a professora Carla Moutinho, que, pelo lado do grupo, vai atuar como debatedora. Já quero avisar o pessoal que está aqui na sala, tá? Dando as boas-vindas, que a gente pode utilizar o chat para fazer inscrições, vocês podem fazer isso a qualquer momento a partir de agora. E a gente primeiro vai começar essa conversa tratando com o professor Romualdo das impressões dele acerca da Lei 14.128, uma lei recentíssima, que pode gerar vários desdobramentos, tanto para o assunto da Covid, mas em comparação com o resto do sistema, pode trazer para a gente novos insights, novas perspectivas no campo da responsabilidade civil. Então, professor Romualdo, deixa eu te trazer aqui para o destaque da tela. Seja, novamente, como eu já coloquei, bem-vindo. Os nossos agradecimentos por ter separado esse tempinho para conversar para a gente. E me permita, antes de passar a palavra, saudar especialmente a professora Giselda, que está aqui com a gente, sempre está conversando, apoiando, está dando o tempo dela também, enriquecendo aqui esse evento. Então, Romualdo, meu amigo, é só você abrir o microfone, a palavra está com você. Muito obrigado, professor Marcos. É uma honra, né, imensa estar aqui nesse grupo, realmente por estar num ambiente tão abraçativo, né? Um ambiente tão amistoso, tão nordestino, uma coisa deliciosa de estar com todos vocês aqui. Eu me sinto perfeitamente, né? Não sei se a professora Giselda sabe muito bem disso. A minha família é nordestina, eu sou do Nordeste. Eu estou aqui em São Paulo por acidente, aconteceu um avião que veio para cá e me trouxe, mas as minhas raízes estão no Nordeste, então eu me sinto absolutamente em casa e muito feliz por participar nesse momento aqui desse grupo do Conrep Nordeste, né? Agradeço especialmente ao professor Marcos pela gentileza de ter aberto esse espaço aqui para a gente poder discutir, a professora Carla Moutinho também, que figura como debatedora, a professora Giselda, que nos honra aqui com a sua presença. Agora a minha responsabilidade triplicou, né? Quadruplicou. Se eu tinha alguma responsabilidade em dizer alguma coisa, agora aumentou. Professor Paulo Lobo, que é o nosso ídolo máximo, assim, está ali num patamar tão elevado, a gente tem imensa admiração sempre por suas palavras, sua sabedoria, uma coisa que transcende até a esfera jurídica, um ser humano extraordinário. Então, professor, muito obrigado também por me possibilitar participar aqui desse grupo, né? E tantos outros amigos, professor Marcos Catalã, professor Gustavo Andrade, tantos outros que estão aqui, que eu me perderia se fosse nomear um a um, não é verdade? Então, muito obrigado por tudo isso. O nosso tema foi uma coisa assim de brainstorm, né? Uma coisa que saiu de repente, né? Uma lei que pululou aqui na tela do computador, essa lei 14.128 de 2021, recentíssima, e imediatamente eu entrei em contato com a professora Mônica Cecílio Rodrigues, né? E nós pensamos em escrever imediatamente, assim, de bate-pronto, aquilo que nos veio à mente a respeito dessa lei, né? Que é nova, inusitada e trouxe tantas perplexidades, né? O professor também Nelson Rosenwald abriu espaço para que a gente publicasse esse artigo no Migalhas de Responsabilidade Civil. E então, eu e a professora Mônica começamos a escrever e nos deparamos imediatamente com uma porção de aspectos em que essa lei, em alguns momentos, não se encaixa no sistema jurídico público que a gente já tem de responsabilidade civil, de direito de sucessões, de direito de família. Então, é uma lei que aparece, vamos dizer assim, um pouco quadrada dentro do sistema, não se encaixa perfeitamente, e isso é motivo de perplexidade, de muitas reflexões que ainda virão, né? Ainda virão. A lei ainda depende de uma regulamentação, então são muitas questões que nós levantamos, algumas, né? Até o nome do nosso artigo é Primeiras Impressões a respeito da lei, porque, de fato,
há muito trabalho a ser feito, muitas dúvidas, né, surgirão a partir dessa nova lei. A gente teve uma impressão de que a lei tem aspectos positivos, né, e aspectos negativos. Eu estou seguindo aqui, basicamente, o roteiro do próprio artigo, né, daquilo que nós escrevemos. Então, o primeiro tópico destaca isso, a questão dos aspectos positivos. Então, o primeiro aspecto positivo é exatamente a possibilidade de se obter uma compensação financeira de maneira administrativa, sem recorrer ao Poder Judiciário e sem depender de contratação de advogados, de custas processuais, eventual risco processual, né, risco de uma sucumbência. Então, a possibilidade de se postular uma reparação financeira diretamente junto ao Estado é uma vantagem, é um ponto positivo, favorável à posição das vítimas, né? O outro aspecto também, que é imediato a esse, é inerente a esse, é a possibilidade de receber também a indenização ou a reparação financeira imediatamente, após a apreciação pelo órgão que será criado ainda, né? Em 3 parcelas. Isso é muito importante, porque, em muitos casos, uma reparação financeira demanda ingressar na fila dos precatórios, que muitas vezes leva décadas para se receber, ou uma década para se receber efetivamente o dinheiro. E o aspecto mais interessante que me chamou a atenção de imediato foi a questão precaucional. A gente que estuda responsabilidade civil sabe que no nosso sistema brasileiro, a responsabilidade civil é retrospectiva. Primeiro acontece o dano e depois nós vamos ver quem é o culpado, né? Quem é o culpado, quem é o responsável, quem tem que indenizar. E nesse caso aqui, a lei traz uma questão precaucional, ou seja, existe o destacamento de um valor, de uma fatia do orçamento, né, do orçamento da União, que é destinada à reparação financeira, compensação financeira por danos potenciais, danos que ainda se desenham no futuro. Aqui eu não tenho necessidade de explicar, porque é uma coisa que é do conhecimento de todos, aquela diferença entre danos eventuais e danos potenciais, né? Eventuais são aqueles que podem acontecer eventualmente. Potencial é um dano que já se desenha com alguma possibilidade concreta, né? Dentro de uma probabilidade, né, de que possam acontecer. Então, para mim, esse é um aspecto positivo também, né, da questão do aspecto precaucional, que é uma novidade no sistema brasileiro, que, no meu modo de ver, acaba abrindo como se fosse uma picada, né, dentro da floresta, né, uma trilha para trazer o sistema precaucional para o sistema jurídico brasileiro. Nós já temos uma experiência assim recente, que é a lei da Uber, né, em que a pessoa que vai trabalhar com Uber tem que contratar um seguro de precaução, né, de danos contra, ou melhor, seguro em favor de terceiros. A indenização, caso haja um acidente e a pessoa sofra danos, o seguro paga terceiro. Esse é um outro aspecto também que existe no sistema brasileiro, que muitas vezes o empresário faz seguro para proteger o seu patrimônio, né? Isso é normal. O sujeito abre um comércio, uma indústria, o que seja, e faz um seguro contra incêndio, acidente e tal, para proteger o seu patrimônio. E raramente alguém faz seguro, dificilmente faz seguro para proteger eventuais danos que os terceiros sofram, né? Então, nesse caso aqui, eu vejo que a lei traz este benefício, nesse fator favorável. Bom, nós destacamos também quem são os beneficiários, né? Beneficiários seriam, em primeiro lugar, os profissionais de saúde, aqueles que atuam na linha de frente do enfrentamento da Covid-19, só que aqui também é uma expansão, né, desse conceito de quem atua no sistema de saúde, né, porque são os profissionais de saúde, inclui também os agentes comunitários, né, e outras categorias, outros profissionais, né, que atuam também, como assistentes sociais e tal, que atuam no sistema de enfrentamento da Covid-19. Até mesmo pessoas que atuam no sistema de apoio, né, pessoal da limpeza, pessoal de portarias e tal, todo esse pessoal também é beneficiário da compensação financeira. Então, meus amigos, é uma coisa muito ampla, né, uma coisa que abre não só para os agentes públicos, mas para muitas pessoas.
uma condicionante que tem é que o benefício só atinge aqueles que se tornarem trabalho. Então, não é também uma coisa que qualquer dano vai ser coberto por esse benefício. É preciso que haja uma incapacitação para o trabalho ou então a morte do agente de saúde. Uma conexão que existe também, uma condicionante que existe, né, é que é preciso que a verificação da incapacidade seja feita por um perito médico do Serviço Médico Federal. Então, esse serviço a gente não sabe ainda como é possível que seja tratado no regulamento, que vai ser publicado depois, né, mas é alguma coisa semelhante ao que acontece com o INSS. Né? Existe um serviço médico, uma perícia oficial para declarar que a pessoa ficou incapacitada para o serviço público. Então, não é qualquer atestado médico, não pode ser feito em médico particular, tem que ser por um serviço público oficial. Bom, o que se consideram, assim, um outro detalhe aqui, os beneficiários são esses profissionais, e caso haja morte do profissional, né, quem recebe são o cônjuge ou companheiro, né, os dependentes ou herdeiros do falecido. Tá? Então, são essas pessoas que recebem em caso de... E daí eu voltei um pouquinho para falar disso, porque quem são dependentes para fins de recebimento do benefício em lugar da pessoa falecida? Dependentes são aqueles declarados na legislação previdenciária. Então, existe aqui uma conexão entre essa lei e a legislação previdenciária, o que pode levar, eventualmente, a uma confusão. Alguém pode entender que isso não seja uma indenização de natureza de responsabilidade civil, mas sim um benefício previdenciário. Eu aqui, discutimos muito isso, eu e a minha colega, a professora Mônica, a respeito da natureza jurídica desta compensação financeira, né? E nós entendemos, né, com muito debate, que se trata de compensação de natureza ressarcitória, até porque a própria lei diz isso, né? Não se confunde com o benefício previdenciário e que também não prejudica eventual benefício previdenciário que a pessoa receba. Não são coisas que são excludentes uma da outra, né? Bom, aqui, nesse ponto, a lei toca a questão do sistema de capacidades, porque quem são beneficiários? Os filhos menores até 21 anos, né? Ou então até 24 anos, se forem estudantes em universidade. Então, é diferente do sistema de capacidade do Código Civil, porque a partir de 18 anos a pessoa é maior e capaz, então, vejam que há aqui uma diferença. Tá? Os irmãos menores, né? Os pais, as pessoas portadoras de deficiência, né, com deficiência mental grave. Isso é um problema muito complicado também, quando se fala em deficiência mental grave, quer dizer, vai depender da perícia médica para dizer se a pessoa é beneficiária, é dependente ou não. Né? Aqui também é um detalhe, porque os dependentes também são herdeiros necessários. Né? Então, veja que a lei fala em quem são beneficiários, são o cônjuge ou companheiro, dependentes e herdeiros necessários. Só que há uma acumulação aqui, porque em muitos casos, a maioria dos casos, os dependentes também são herdeiros necessários. Muito bem. O outro aspecto positivo também que tem na lei é a abrangência do período. Né? É preciso que a incapacidade ou o óbito tenha surgido em decorrência da Covid-19 durante o período, né? Durante o período de emergência, que é a SPIN Covid-19. Né? É um período que é um sistema que foi decretado, né? Tem o decreto, a portaria Ministério da Saúde 188 de fevereiro de 2020, que ainda se encontra em vigor e só vai se encerrar no momento em que houver uma outra portaria dizendo que o período de SPIN Covid-19 está encerrado. Então, esse é o período de abrangência, né, da lei em que ocorrendo a contração da Covid-19 e ocorrendo também a incapacitação ou óbito, gera direito ao benefício. Bom, uma coisa também importante, né,
que é uma pergunta que pode surgir, se a pessoa tiver comorbidades, né, contrair a Covid-19 e vier a ficar, também tem direito. Ou seja, o fato de possuir comorbidades não impede que a pessoa faça jus ao benefício. Ok? Bom, e aqui o ponto nevrálgico, né? O que é a tal compensação financeira? Em que consiste a compensação financeira? Então, nós dividimos aqui, eu e a minha colega a doutora Mônica, em duas modalidades, né? Uma parcela de R$50 mil, que é devida ao profissional que ficou incapacitado, né? Ou então aos dependentes em caso de óbito. E aqui já surge um problema que depois vai repercutir no plano do direito das sucessões, né? Porque essa parcela ela é dividida mediante rateio, né? Entre os cônjuge ou companheiro, dependentes ou herdeiros necessários, né? Então, em caso de óbito, é feito um rateio igualitário. Tá? Bom, essa é a primeira parcela de R$50 mil. A segunda parcela é variável e é apurada mediante um cálculo, né, de R$10 mil por ano entre a data do óbito do profissional de saúde e a data em que o dependente completaria 21 anos de idade ou 24, caso seja estudante de universidade. Aqui é um problema também prático, porque como é que nós vamos saber, no momento da implantação, no momento do pagamento, que a pessoa lá no futuro vai estar na universidade? Então, e vejam que essa parcela ela é feito o cálculo e ela é paga já, né? Não é paga no futuro. É feito um cálculo, então a pessoa vai receber, suponhamos a pessoa que tem 16 anos de idade, ela tem 5 anos até completar 21 anos de idade. Então é feito esse cálculo, ela vai receber R$50 mil, né? Mas se ela for fazer na faculdade, vai receber por mais 3 anos. Mas não dá para saber, de antemão, se ela estará ou não na faculdade. Então, o regulamento deve, eventualmente, dar disso, de como que vai fazer esse cálculo antecipadamente. Um problema prático aqui, que eu não sei como que vai resolver. O artigo 3º fala das pessoas portadoras de deficiência, né? Então, é a mesma coisa. Se a pessoa for portadora de deficiência, é feito o cálculo da parcela, e pelas contas que nós fizemos aqui, ela recebe igual ao menor de idade. Porém, o valor da parcela, da prestação dela, jamais será inferior a R$50 mil. Ou seja, se ela tiver do óbito do profissional de saúde, se ela tiver, digamos, faltam 3, então ela vai receber R$50 mil, como se faltassem 5 anos, porque o valor da prestação dela jamais será inferior a R$50 mil. Bom, aqui é umas questões que foram pontuadas a respeito da igualdade, né, que o legislador equipara companheiro e cônjuge, coisa que ainda não está na legislação, a gente tem entendimento jurisprudencial, mas ainda não. Então, nesse ponto, a lei traz um avanço, na verdade. Aqui, uma coisa que eu já falei, né, que é feito um pagamento mediante rateio igualitário, né, e a lei despreza as regras relativas à direito à concorrência, né, entre cônjuge ou companheiro com os filhos do falecido. Então, é feito um pagamento igualitário com relação àquela segunda parcela, né, é dividido pelos parentes de maneira igual. Há uma outra questão que implica também direito sucessório, ou direito de família, e direito sucessório também, é que o cônjuge é também herdeiro necessário. Então, se fôssemos analisar o texto legal friamente, poderíamos entender que o cônjuge receberia 2 vezes, né? Uma vez o cônjuge ou companheiro, né? Receberia uma vez nessa qualidade de cônjuge ou companheiro, e receberia outra parcela como herdeiro necessário. Porém, acredito que nesse caso temos que fazer uma interpretação teleológica da lei. Quer dizer, o objetivo da lei é distribuir igualitariamente o benefício, não beneficiar. Em nenhum lugar foi dito aqui que ele receberia 2 parcelas. Então, parece que a interpretação mais correta será de que o cônjuge ou o companheiro receberá uma parcela igual aos dos demais herdeiros do falecido.
Bom, a forma de pagamento é uma coisa muito importante, que se liga lá com o que nós falamos no começo, ou seja, uma vez apurada a obrigação da União de fazer esse pagamento, ele é feito em 3 parcelas mensais sucessivas. Então, como funciona? Tem os 50 mil reais, né? E tem aquela parcela variável. Calcula-se o valor da parcela variável, junta com os 50 mil reais, e todo esse valor é pago em 3 vezes. Seria essa a forma de fazer o pagamento. E aqui também se incluem despesas de funeral. A lei é expressa nisso, parágrafo 4 do artigo 3º. São cobertas também as despesas de funeral. Ok. Um outro ponto, que até no nosso artigo tem uma tabela, nós fizemos uma tabela aqui para demonstrar, que a lei impõe um tabelamento, né, do valor da indenização, coisa que não é normal no nosso sistema jurídico. Né? Então, são 50 mil reais, então tem uma parcela fixa e uma parcela é uma forma de tabelamento da reparação ou da compensação financeira. E aqui uma questão que também me chama a atenção, porque o legislador faz questão de dizer que se trata de compensação financeira. Né? Existe um dispositivo dizendo isso. Tem a natureza jurídica de compensação financeira. Quer dizer, aí não fica uma coisa intermediária entre indenização, né? Parece que não se quer assumir ou se quer escapar da questão previdenciária. Né? Eu fiquei com essa questão na cabeça também, por que ele faz questão de falar em compensação financeira. Bom, a questão é que essa tabela demonstra que, em alguns casos, a pessoa pode receber até 500 mil reais o exemplo que nós fizemos aqui daria uma conta de 500 mil reais, que é um valor considerável, né, para um caso de dano assim. Porém, em outros casos, né, nós figuramos aqui o exemplo de um médico que ganha 10 mil reais por mês, que é pouco para um médico, mas é apenas um exemplo. Né? Então, o valor do prejuízo, no caso de morte desse profissional, o valor do prejuízo anual seria de 130 mil reais, né, e não apenas de 10 mil. Então, aqui há um prejuízo para a vítima, porque o valor da reparação não cobre o efetivo prejuízo sofrido pela família do falecido. Né? Outra questão que nós enfrentamos também é se essa compensação financeira tem a natureza de reparação moral ou de reparação patrimonial. E aqui há aquela parcela primeira, né, de 50 mil reais, aquela parcela primeira de 50 mil reais tem natureza de reparação moral, né? Porque ela não tem uma ligação concreta com o dano. E a segunda parcela, variável, se aproxima mais da reparação patrimonial, que tem a ver com a perda de renda da família em razão do falecimento da pessoa ou da sua incapacidade permanente. Ok? Bom, os 2 últimos pontos que nós tratamos aqui, eu e a professora Mônica, são os seguintes. Primeiro, o pedido administrativo, a possibilidade de fazer um pedido administrativo é vantajosa, em alguns casos, para a vítima, porém, em outros pode não ser. Como nós falamos, é preciso fazer uma análise disso, caso a caso, para verificar se é vantagem ou não. Por exemplo, no caso do médico que vem a óbito, então que fica com incapacidade impermanente, ou incapacidade permanente, é mais vantajoso ingressar com ação contra a União para receber o valor do dano completo e não apenas receber essa indenização fixada administrativamente, tá certo? Em outros casos, que veja que a lei beneficia uma infinidade de outros profissionais, então, em outros casos, pode ser vantajoso fazer o pedido administrativo. Então, eu acho que sempre será conveniente e necessário consultar um profissional do direito para saber em cada caso, qual é a melhor vantagem, qual é o mais vantajoso. Qual é o caminho mais vantajoso? A indenização administrativa ou um pedido de reparação de dano perante a União no judiciário. Aqui é um problema que certamente vai ser levado ao Poder Judiciário, que é a questão da invasão
ou da subtração, né, da competência do Poder Judiciário para arbitrar o valor do dano. Porque quando a lei estabelece um tabelamento, né, sempre há essa discussão. Tivemos essa discussão recentemente com relação à reforma trabalhista e agora surge de novo essa lei fazendo um tabelamento. Então, provavelmente vai haver algum questionamento junto ao Poder Judiciário por causa dessa invasão de competência. A outra questão também que é relacionada a isso é porque afeta a advocacia, porque naturalmente que se a vítima pode ir direto à União e fazer um pedido administrativo, precisa de advogado para isso. Então, afasta-se a atuação do advogado desse pedido de indenização. E eu aqui, né, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, que eu sou advogado também, estou até entendendo que a assistência jurídica ela é um direito fundamental. O direito a ter assistência jurídica não pode ser afastado pura e simplesmente. Então, pode ser questionado também. Provavelmente, isso será levado também ao fórum, ao Poder Judiciário, para apreciação se é possível afastar a assistência jurídica nesses casos também. E, por fim mesmo, para encerrar, a questão da responsabilidade civil do Estado, que aqui é uma coisa que me deixou assim perplexo, né? Então, entre tantas outras coisas que essa lei traz. Só mais uma coisa que há aqui em cima, com relação à extensão dos danos, que o dano, a indenização aqui repara dano moral e dano material, né? Mas há uma infinidade de outras modalidades de dano, como, por exemplo, o dano estético e o dano existencial, que são consideradas categorias autônomas e que escapam a essa apreciação. Então, também esse valor que é estipulado pela lei não seria suficiente, por exemplo, para indenizar ou para reparar um dano existencial, um dano que afeta a vida da pessoa de maneira permanente. Bom, por fim, a responsabilidade civil do Estado, eu observei aqui nessa lei, não sei se estou exagerando, mas, ao que me parece, a lei amplia por demasiado a responsabilidade civil do Estado. Nós temos aqui uma responsabilidade por qualquer evento, por qualquer pessoa que trabalhe no enfrentamento da Covid-19, independente, inclusive, dela ser ou não vinculada ao poder público. E nós observamos aqui, não sei pelo Brasil afora, mas aqui em São Paulo eu sei que é assim, e no Rio de Janeiro também, né? A maioria das atividades públicas são desempenhadas por OSS, né? Aquelas organizações sociais de saúde. São empresas, são organizações sociais que atuam em nome do poder público, mas elas têm o seu corpo de empregados. Então, vejam que o próprio artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, fala que as empresas prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus empregados ou seus agentes causarem a terceiros, né? Então, e também pelos danos que os seus próprios agentes sofrerem no desempenho das suas atividades. Só que, no caso, a lei traz tudo isso para o plano da responsabilidade civil do Estado. Não há diferenciação. Então, qualquer profissional que sofrer esse tipo de dano, que sofrer uma incapacidade permanente ou sofrer óbito, né, está encampado na responsabilidade civil do Estado. Então, eu acho que aqui houve uma ampliação. Há também o pessoal terceirizado, né, que a lei fala de pessoal que trabalha em portaria, limpeza. 90% desse tipo de serviço é feito por empresas terceirizadas, que não fazem parte do quadro de funcionários, de servidores do Estado. Então, tudo isso é trazido para dentro da responsabilidade civil do Estado. Ok? Outra coisa importantíssima é que a lei não, a meu ver, salvo o melhor juízo, a lei estabelece uma responsabilidade objetiva pura, né? Que é na linguagem do professor Álvaro Vilaça Azevedo, ou seja, responsabilidade civil por risco integral, traz tudo para dentro do Estado, né? Então, aqui eu não sei, eu posso dizer, não é possível falar de inconstitucionalidade, né? Porque o artigo 37, parágrafo 6º,
limita a responsabilidade civil do Estado aos danos que causaram a terceiros, mas ali se admite excludência de responsabilidade, se admite ação de regresso. Neste caso aqui, a responsabilidade é ampla, né? É plena e total. Então, é uma coisa que causa um certo impacto, né? Eu acho que é um pouco até demais, um pouco demasiado. Isso aqui que eu estou dizendo é porque eu sou recentemente aposentado procurador do Estado de São Paulo, né? Minha colega a doutora Rita também, que nos assiste, é procuradora do Estado, e nós temos um cacuete de sempre que alguém vem querer indenização contra o Estado, a gente já resiste, fala, opa, não pode ser assim. Então, quando vem uma responsabilidade objetiva pura e plena desse jeito, a nossa mente automaticamente começa a procurar mecanismos de defesa, né, para dizer que não pode, que é muita coisa, né? O Estado não pode assumir uma responsabilidade tão elevada, né, como é colocada por essa lei. Porém, não vejo aqui inconstitucionalidade, né? Creio que, se for interpretada desse modo, vai ser assim aplicada. Uma vez ocorrido um dano, né, dessa espécie, né, dessa modalidade, uma vez ocorrida a incapacidade permanente ou a morte da pessoa no enfrentamento da Covid-19, o Estado está obrigado a pagar essa indenização, essa compensação financeira de maneira administrativa. Por fim, meus amigos, só para dizer, há uma questão que foi trazida até no outro artigo, que nem é esse nosso aqui, do meio da professora Mônica, é o professor Alexandre Guerra, acabou de publicar um artigo falando sobre esta mesma lei, porém enfrentando a questão da reparação integral, né? Então, uma das questões que aparece no texto do professor Alexandre Guerra é se a pessoa que recebe esta compensação financeira poderia entrar com a ação depois para requerer uma complementação, para dizer, olha, o que eu recebi não foi suficiente, não cobre totalmente o dano, então eu quero receber um valor maior. Essa é uma questão que vai depender, aí, inclusive, da regulamentação, daquilo que vier no regulamento. Porém, a experiência que eu tenho no próprio desempenho das atividades na Procuradoria me leva a acreditar que não, né? No caso, a pessoa que receber essa compensação financeira, der uma quitação, como ela tem natureza de dano moral e também de dano material, não vejo aqui onde que ela possa emplacar, né, uma complementação. É claro que é uma questão que está em aberto, a lei não trata disso, a lei não fala que essa indenização será plena. Provavelmente, não sei se o regulamento dirá, tem que ver também o tipo de recibo que vai ser, o tipo de quitação que vai ser dada. Se a pessoa se submete assina um termo de quitação, então complica um pouco mais para que ela possa receber uma complementação. Nos casos de indenização de danos decorrentes da ditadura militar, nós enfrentamos diversas vezes essa questão, né? E havia um entendimento dúplice, né? Aqui no caso do Estado de São Paulo, havia um pagamento, um valor mínimo, R$22 mil, né? E por reparação de danos morais. Então, a pessoa não poderia entrar de novo pedindo dano moral. Ah, o valor que eu recebi foi pouco, eu quero mais. Não pode. A Justiça entendeu que não poderia. Porém, a União pagava uma compensação financeira e uma pensão mensal, que tem natureza patrimonial, né? Uma natureza de dano material. Então, nesse caso, em alguns casos desses, a Justiça entendeu que era possível pedir reparação moral, porque são naturezas diferentes. Então, isso aqui é uma questão que realmente, meus amigos, deve ficar em aberto, depende da regulamentação e da interpretação também do Poder Judiciário. São essas ponderações que eu tenho a fazer. A doutora Mônica, que escreveu o artigo junto comigo, está conosco aqui também, eventualmente poderá complementar alguma coisa, se possível, se achar pertinente. E agradeço mais uma vez a oportunidade, estou à disposição. Doutora Carla, por favor, não me bata muito forte. Muito obrigado a todos. A gente aqui agradece, Romualdo, tá? Pela objetividade que você teve em analisando todos os aspectos da lei e trazendo questões da sua vivência profissional.
E hoje é uma tarde que a gente está privilegiado por ter aqui várias pessoas do grupo que atuam, já atuaram do lado da Procuradoria do Estado. Então, a gente consegue ter aqui um balanceamento das visões. Eu vou imediatamente passar a palavra para a professora Carla, tá? E, professora Mônica, se quiser se inscrever para fazer alguma consideração, na sequência, professora Carla, eu posso já lhe conceder a palavra, tá certo? Lembrando ao pessoal que é só me avisar aqui no chat para poder organizar a lista. Então, professora Carla, eu vou aqui tirar o destaque do professor Romualdo, vou tirar o meu destaque, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria, uma satisfação estar aqui recebendo o professor Romualdo, que é um querido amigo de longa data já, a quem eu admiro e nutro um imenso carinho. E também para tratar de um tema tão importante, não é? De um tema tão que, assim, que merece realmente o olhar do intérprete, merece o olhar de nós que estudamos o direito civil constitucional. Então, ao ler a lei e o texto do professor Romualdo, eu tive alguns pensamentos iniciais. Então, essa indenização, primeiro que, né, esse tabelamento do valor, dos valores a serem indenizados. Então, essa indenização, ela institui um mínimo indenizatório como forma de redução de despesa do poder público, ou, como o senhor já adiantou aí um pouco, ou não. Ela é realmente um valor fixo de natureza híbrida, porque se abrange tanto uma parte de dano extrapatrimonial como uma parte de dano patrimonial, a gente não pode dizer que é só um tipo de indenização que está sendo dada, né? Então, a meu ver, me parece, a um primeiro olhar, que é uma indenização híbrida, de natureza híbrida, que busca aí abarcar tanto uma forma de compensação do dano extrapatrimonial como do dano patrimonial. O que eu percebo é que assim, nem todos que ingressarem com esse pedido para receber essa indenização ingressarão também no judiciário para pedir a complementação desse valor. À primeira vista, eu não concordo muito com essa questão de limitar o princípio da reparação integral. Penso que não é possível, o que eu chamei dessa indenização tarifada, né, foi, assim, até mais ou menos do que o professor Alexandre citou no texto dele de ontem, do Migalhas, né, um mínimo célere de indenização. Seria um valor, a meu ver, um mínimo indenizatório, né, que, por reconhecimento do próprio Estado, pelos serviços prestados dessas pessoas que estão no fronte da Covid, né, teriam esse direito de receber e, na eventualidade dessa pessoa entender que o valor da compensação deveria ser maior e, de acordo com o princípio da reparação integral, pleitear ao judiciário essa complementação da compensação. Isso foi, à primeira vista, foi a ideia que eu tive ao ler a lei, principalmente considerando o valor da indenização e essa mistura entre considerar uma parte que dano de natureza extrapatrimonial e uma parte de dano moral. É verdade que quando a União, quando os estados reconhecem o valor que tem que indenizar tem que indenizar as pessoas em decorrência de um dano, desculpa, a respiração é da gravidez. É verdade que quando a União reconhece, muitas pessoas, ou por ignorância, ou por preguiça mesmo, porque o brasileiro é assim, não vão ingressar no judiciário para pedir mais dinheiro. Então, com isso, o Estado ele economiza ao indenizar, porque ele não vai dar a toda a população vítima desse dano o valor da reparação integral. Isso é um ponto, além de não ter que assoberbar o judiciário, que já é tão cheio com esse tipo de ação, que já se reconhece que existe um dano, além de otimizar o valor da indenização, dispensar o precatório, tudo isso realmente é um benefício da lei que vale a pena ser valorizado. O que eu achei só foi essa exigência da perícia, né? Então, você dá com a mão e tira com a outra, porque você diz assim, não precisa ir no judiciário, mas precisa ir no INSS para fazer a perícia. Então, a exigência da perícia já é muito ruim, porque termina que o judiciário não vai encher, mas o INSS que vai, né? E se a indenização não é de natureza previdenciária, por que então tem que ir para a perícia do INSS? Por que não somente um atestado médico, um laudo médico em que se reconheça
que houve, a doença foi adquirida no exercício da função e pronto, né? Uma coisa também que me chamou a atenção acho que o artigo 2º fala que a presunção do nexo causal. Eu não enxerguei essa presunção, porque se o sujeito tem que mostrar que ficou doente e que essa doença decorreu do trabalho dele no exercício da função e que ele se contaminou por causa disso, isso para mim é responsabilidade civil objetiva, isso não é nexo causal, dispensou tão somente a comprovação da culpa, né? Então, essa presunção de nexo causal, a meu ver, foi uma tecnia da lei. Eu anotei mais umas coisas aqui. Então, assim, na minha visão, eu enxergo, né, um mínimo existencial, vamos dizer assim, um mínimo indenizatório, para que uma parte da população seja beneficiada e que não assoberbe o judiciário com essa complementação. Mas não consigo enxergar, Romualdo, e aí eu peço licença, que isso implique numa renúncia ao direito da reparação integral. Por quê? Porque é de base constitucional, porque está lá como fundamento da República Federativa do Brasil, porque é fundamento da dignidade da pessoa humana, lá no artigo 5º, a plena compensação. Então, quando a gente fala de reparação integral, a gente não pode tabelar e dizer, olha, a reparação é integral mista e vai ser só 50 mil. Eu acho que isso, só o caso concreto vai dizer, e só o judiciário pode interpretar, assim, dizer melhor o que foi que o legislador quis com isso, né? A meu ver, como disse, implica muito mais numa indenização tarifada com um mínimo salary. Bom, vamos atender a população, a economia está tão sacrificada, essas pessoas estão se sacrificando ainda mais, porque estão no fronte da Covid. Então, vamos atender a população no mínimo existencial, aí, no mínimo indenizatório, e o que for, o que a gente chama de, como diz o Matuto, o plus a mais, a gente vê depois, mais na frente, né? Então, acho que nem todos ingressaram no judiciário, como disse, por esses motivos, ou por ignorância, ou mesmo por preguiça, por não querer, né, ter esse trabalho, mas que é louvável a atitude do legislador nesse sentido de compensar, principalmente pessoas que estão no fronte, trabalhando com a Covid, de qualquer ordem, né? A gente sabe que os enfermeiros sofreram bastante e tudo, mas acho que todos que se dispuseram a estar presentes, né, a se fazer presentes no exercício dessa atividade, devem sim ter nosso respeito, ter nossa consideração. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi a questão do valor da indenização em relação à vítima e aos herdeiros da vítima, porque se eu fui trabalhar lá no fronte, peguei Covid e fiquei debilitado permanentemente, eu vou receber 50 mil. Mas se eu morrer, vai ser melhor para o meu parente, que pode receber 150, 200, 300, a depender da pessoa. Então, assim, é melhor trabalhe e morra. Não fique vivo, não, porque você vai receber bem menos, né? Assim, essa parte eu também achei que não foi muito legal, porque, eu reconheço, né, que as pessoas que sofrem com a perda de um ente querido sofrem muito, mas quem sofre muito mais é quem foi, quem deu a vida, né? Quem se doou, quem foi trabalhar, quem se contaminou e quem ficou debilitado permanentemente. Então, eu achei que o valor da indenização para a debilidade permanente foi muito inferior ao que poderia ter sido, né, para quem se dispôs a trabalhar. Então, vamos só a alguns questionamentos mínimos, acho que você já respondeu alguns, mas eu já anotei aqui. Então, a lei criou uma hipótese de limitação do valor indenizatório. É possível limitar esse valor, né? É possível estabelecer, sim, um tabelamento da morte e da debilidade permanente, no caso, nessas hipóteses descritas na lei. Houve isso, né? Isso é constitucional. Essa limitação afasta, então, o princípio da reparação integral, que é de base constitucional, é possível, né? É constitucional a fixação dos limites indenizatórios em relação a esse tabelamento. E, por fim, com relação a se é possível esse tabelamento da morte, porque esse tabelamento já é tão discutido no STJ que não é possível tabelar o dano moral, não é possível você trazer, porque existem situações, eu que trabalho no judiciário, eu vejo muito isso, né? Eu não gosto muito dessa questão do tabelamento do dano moral, mas a gente sabe que, pelo menos aqui no TJPE, em caso de negativa de cobertura de plano de saúde,
Uma negativa básica é R$10.000. Mas, se for uma negativa que teve uma repercussão maior, aí esse valor dessa indenização pode vir a majorar, a depender do caso concreto. Então, a pessoa que tinha um plano de saúde ok, que dava cobertura para um quarto individual, eu peguei um caso recente disso, teve o filho, né, pariu na enfermaria, porque o plano não autorizou que ela tivesse acesso ao quarto individual, e ela teve que dividir o quarto com 2, 3 outras gestantes. Ela não teve a individualidade que ela pagou para ter, né? Então, esse dano não seria simplesmente uma negativa de um tratamento, uma negativa qualquer. Esse dano justificaria aí uma majoração. São questões, então, eu estou ilustrando assim para dizer, será que era mesmo o caso então, o porteiro, que está lá embaixo, que não tem acesso aos doentes, ele tem o direito de ter o mesmo tipo de indenização do enfermeiro, que abria doente, tirava sangue, voltava, ia, passava madrugada, não sei se é. Assim, na verdade, acho que não é. Sabe? Eu não desmerecendo a atividade do porteiro, mas eu acho que quem trabalhou mesmo, quem sofreu mais na lida, foi o enfermeiro. E os médicos, com certeza, mas o enfermeiro, assim, para mim, todo o meu aplauso aos enfermeiros que tiveram né, essa disponibilidade, esse cuidado, esse amor por tantas pessoas que morreram nas mãos deles e que eles se contaminaram, e quantos não morreram. Hoje a gente sofre quando a gente fica sabendo que um professor amigo faleceu de Covid. Imagine essas pessoas, né, que diuturnamente têm seus colegas de trabalho falecendo por conta de Covid. Então, eu penso nessa dor, sabe? E quando eu penso nessa dor, eu não consigo dizer que essa pessoa vai ganhar o mesmo valor que uma pessoa que trabalhou na portaria, que não teve acesso a doente nenhum e que se contaminou por uma outra questão. E, por fim, uma coisa que me chamou a atenção são as excludentes de responsabilidade também. Então, vamos supor que esse porteiro, eu falo pelos meus porteiros, os porteiros do prédio da minha mãe, é uma coisa incrível, a máscara é aqui sempre. Então, vamos supor que o porteiro se contaminou porque ele não estava de máscara, ou porque a máscara estava aqui, né, e ele estava com o nariz e a boca do lado de fora, ou ele estava com o nariz do lado de fora. Né? Então, assim, esse porteiro vai ter o mesmo valor da indenização do enfermeiro que se contaminou tratando de pessoas doentes, e mesmo ele todo paramentado lá, se contaminou. Então, essa questão do tabelamento também, para mim, me chama a atenção. Com isso, eu agradeço e espero ter colaborado e contribuído aí com as discussões e com o debate. Obrigado, Devolvo a palavra ao Carla. Muito obrigado pelas colocações. Eu vou seguir aqui ouvindo as pessoas que estão inscritas. Professora Mônica, eu vou trazer aqui para a conversa, tá? Para que a gente possa ouvi-la e os demais na sequência. E para todo mundo, a partir de agora, vamos tentar limitar depois da professora Mônica, 3 minutos, 4 de fala, para poder deixar todo mundo que quiser participar. Professora Mônica, obrigado pela participação, parabéns pelo texto, a palavra é sua. Marcos, muito obrigada pela oportunidade. Eu queria agradecer a oportunidade de fazer essas ponderações, como eu coloquei no chat, e fiquei muito feliz pela defesa do nosso texto, feito pelo colega Romualdo. Realmente foi com muito carinho que a gente escreveu esse texto, né? Debruçamos sobre o tema, e que foi um tema que ainda não tinha sido comentado por muitas das pessoas, mas eu vou ser breve, conforme você me pediu. Então, veja bem, eu vou pontuar 4 questões. Talvez pela influência do doutorado em processo civil, a visão processualista ela não consegue se divorciar, mesmo que eu seja atuante na área civilista no magistério. Mas vamos lá. O primeiro ponto que eu quero destacar. A natureza indenizatória ela vem nessa lei por uma interpretação autêntica do artigo 5º. É claro que nós estamos esperançosos e ansiosos pelo regulamento, porque com o regulamento a gente aguarda que sejam esclarecidos outros pontos que ficou obscuro na própria lei. Pois bem, em razão de não termos o regulamento ainda, até comentei isso com o colega Romualdo, pelo seguinte, existe alguma das ponderações que eu irei fazer aqui, que na verdade são colocações teóricas
pela falta do regulamento. Então, primeiro, a natureza ainda é indenizatória. Só que nós não podemos, eu não sei se seria precipitado ou não, chegarmos à conclusão que existem caracteres de direito de seguridade, que com fins previdenciário, ou seja, algumas regras de direito previdenciário, a exemplo da perícia que será feita não por médico particular, mas por médicos da perícia federal, a exemplo da perícia do INSS, e se for regras ou princípios e características do direito civil, nós vamos esbarrar no desrespeito ao direito sucessório, porque a gente vê muito bem ali, quando o Romualdo falou sobre o rateio. O rateio no direito sucessório, se essa compensação financeira for considerada como direito patrimonial ou acervo hereditário do falecido, ele não pode ser rateado de forma equânime. Nós precisamos, pelo direito sucessório, respeitar, inclusive, o regime de bens que não foi nem levado em conta. Esse seria o segundo ponto. Como terceiro ponto, seria a condição da ação. Se ela for, a compensação financeira for recebida como princípio característico de seguridade, previdência ou previdenciário, nós vamos ter, em razão da repercussão geral do tema 350 do STF, aquela exigência de condição da ação de escoar o processo administrativo, que inclusive eu e Romualdo debatemos demais isso. Seria, não seria previdenciários? Acabamos concluindo que não seria, em razão do órgão pagador. Outra coisa de processo. No caso, a substituição processual. Nós sabemos que tem a súmula 642 do STJ, que fala da substituição processual em caso de dano moral, que seria, então, apenas tratado no artigo 3º, inciso 1º, dano moral direto e indireto. No caso do dano moral indireto, haveria substituição processual? E aí, como que ficaria essa figura? Porque se fosse previdenciário, não teria exigência da comprovação dos herdeiros. Se for a égide do direito civil, aí nós teríamos que comprovar a legitimidade para que ocorra essa substituição processual em caso de falecimento. Já estou terminando, Marcos. E, por último, uma análise que eu fiz, talvez por influência agora do mestrado em processo civil coletivo, né? Quem sabe a gente não poderia começar a entender que esse direito seria um direito coletivo, mas individual homogêneo. Porque, em razão da tarifação assim tratada pelo Alexandre Guerra, nesse último texto do Migalhas, isso seria um direito coletivo, mas com características de individual homogêneo. Então, aí que hoje eu, conversando ainda com o Romualdo, falei, Romualdo, enquanto não sair esse regulamento, nós temos um direito material, mas nós estamos de mãos atadas. Os beneficiários. Então, não caberia, às vezes, um estudo de uma ação de ordem, claro, processual, constitucional, para que impingisse ao poder executivo ou até mesmo legislativo a criação e a regulamentação dessa legislação, por enquanto a gente não pode fazer nada. Perfeito? Então, essas seriam as minhas 4 colocações com relação à natureza, tratada como indenizatória, mas nós temos que ou tomar qual das duas opções, civil ou previdenciário. Se civil, nós temos reflexo no direito sucessório. Se previdenciário, não há necessidade de respeito ao direito sucessório. Processual, no caso da substituição processual. E, por último, direito coletivo. São essas as pontuações. E agradeço, Romualdo. Muito bem feita a defesa do texto, viu? Obrigada, Marcos. Obrigado a você, professora Mônica, que agregou ainda mais coisas para a gente conversar aqui. Eu recebi algumas mensagens, consolidei alguns pontos a partir da fala que vocês dois tiveram aqui, e eu vou sumarizar isso antes de passar a palavra para o professor Paulo Lobo. Eu acho que vocês começaram muito bem o texto, Romualdo e Mônica, destacando o aspecto positivo da gente ter uma possibilidade de resolver uma questão dessa importância de modo extrajudicial. Acho que é uma tendência que a gente encontra aqui. A medida precaucional que a gente costuma pensar é sempre prevenir o dano. E dessa vez a gente tem a consciência de que não é possível a gente impedir ou prevenir que aconteça essa situação, então vamos tentar assegurar um mínimo de indenização. E não é a primeira vez que acontece isso esse ano. Se a gente voltar um pouquinho mais atrás, essa lei que nós estamos tratando hoje, a 14.128, é de 26 de março. Se eu volto um pouquinho, a gente tem a lei que trata das vacinas, e na lei que trata das vacinas também permite a possibilidade de adoção de medidas, como, por exemplo, a contratação de seguros ou estabelecimento de fundos para que você garanta um mínimo de indenização para pessoas que eventualmente sofram consequências, efeitos colaterais decorrentes da aplicação de uma vacina.
Então, a gente está inaugurando, eu acho, meus amigos, um capítulo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado em relação à matéria de responsabilidade civil. Mas aí algumas provocações. A gente já completou um ano de pandemia. E nós estamos falando das pessoas que vão ficar doentes a partir de agora, professor Romualdo. Ou quem ficou doente em março do ano passado está sujeito também aos efeitos dessa lei, e tão logo a lei seja regulamentada, eu vou poder buscar e pleitear uma reparação administrativa. E se isso acontece, aí aparece outra questão que é muito comum para quem trabalha nessas ações que tem como base o artigo 948 do Código Civil, que trata da indenização em caso de homicídio, por exemplo, ou do dano-morte. Qual é a questão aqui? É o tempo. Porque a gente não vê nessa lei nenhuma referência à correção monetária. A gente não vê, por exemplo, a gente vê a possibilidade de um pagamento parcelado, mas a gente bem sabe que a garantia de inscrição no pagamento parcelado desse no orçamento público nem sempre significa execução. E a questão é, talvez o legislador tenha perdido uma oportunidade aqui de estabelecer como é que seria a correção monetária desses valores, se é que a gente está admitindo correção monetária para isso. Então, partindo do pressuposto que quem ficou doente desde o início da pandemia, e a gente tem o RJET que estabelece como marco inicial aí o início de março de 2020, a pessoa adoeceu, sei lá, em abril, no ano passado, então já tem um ano que ela está doente, ela vê essa lei, ela ainda não pode pleitear uma medida administrativa porque ainda não tem órgão específico e não tem ainda regulamento para isso. Então, nesse ritmo, talvez a gente chegue em dezembro sem regulamento. E aí já tem um ano e meio da morte, e aí o que é que acontece? A pessoa vai pleitear o valor tabelado, professor Romualdo, professora Mônica, ou a gente vai admitir uma correção monetária em relação a isso? Porque a regra geral da gente no Código Civil é que a gente vai calcular a indenização e vai ter correção monetária do dia do fato danoso, do dia da morte ou da incapacidade, tá certo? E aí a gente tem que ponderar isso também aqui, porque acho que esse assunto escapou ao legislador. Além do mais, essa lei é apenas para as pessoas que trabalham para a União? Ou nós estamos falando para qualquer profissional que está sujeito ao SUS? Porque a gente aqui fala, no primeiro artigo, essa lei dispõe sobre a compensação financeira ser paga para a União, para profissionais trabalhadores da saúde. Mas para aqueles que têm vínculo com o governo federal ou para estados e municípios? Professor Romualdo, eu tenho minhas sérias dúvidas, eu adoraria que fosse para todos, tá? Mas eu não sei como é que a gente vai lidar com esse assunto e estou curioso para ver como é que o regulamento vai tratar isso. A professora Carla falou da questão do nexo causal. Eu acho que não dá para a gente considerar que o motivo da compensação é contrair a doença. A gente tem que pensar que é contrair a doença em razão do trabalho. Eu fico imaginando alguém que trabalhou intensamente o ano passado e tinha férias acumuladas, e conseguiu 3 meses de férias, professora Gisela. E nesses 3 meses de férias, contraiu o Covid, mas estava em casa e não estava trabalhando, mas é um médico, é uma enfermeira. Essa pessoa vai apresentar um pedido de reparação, porque se eu for olhar isso aqui e não olhar com cuidado, eu vou dizer o seguinte, eu sou profissional da saúde, trabalho para a União, contraí Covid, infelizmente vim a falecer, e eu quero entrar aqui nessa situação específica que vai ser estabelecida. Eu acho que não vai ser assim. A gente vai ter aí um crivo e um filtro que talvez seja estabelecido no regulamento quando vier. E aí, analisando o texto de vocês, o texto do professor Alexandre, eu até coloquei o link para ele no chat antes de começar a falar, uma provocação. A lei é mera alternativa e compete a cada uma das vítimas decidir se bate na porta do judiciário ou se vai tentar uma solução extrajudicial para isso. A gente vai entender a lei como um caminho obrigatório. E no passado recente, a Justiça Federal tem algumas decisões nesse sentido. Tá? Se eu for para o judiciário, eu tenho assegurado o valor da reparação que está no texto da lei, ou seja, melhor ir para o judiciário, que pelo menos o que está na lei eu já garanti. E eu posso conseguir alguma coisa além do que isso no judiciário. Essa ação, ou essa lei vai servir como o piso da indenização, e eu já tenho isso pelo menos garantido, então, melhor ir para o judiciário. Mas acontece que no judiciário eu vou receber no regime do precatório. E aí a minha provocação para a professora Mônica é, será que o juiz pode dar menos, professora Mônica, do que o valor que está sugerido a título dessa indenização, já que eu escolhi outro caminho, ou ele está vinculado ao que está colocado aqui no texto dessa lei? Coisas para a gente pensar, e eu fico levando em consideração aqui o seguinte, quando a gente está raciocinando indenização por dano-morte e a gente tem famílias com 2, 3, 6 filhos,
A tendência hoje é você estabelecer uma indenização para o grupo familiar. E vocês colocaram bem isso no texto. Mas acontece que a indenização prevista ou sugerida nessa lei é por cabeça. Uma família com 2 filhos e uma família com 4 filhos que perderam um dos cabeças da família, a mulher que era médica, vão ter indenizações completamente diferentes pela quantidade de filhos. Isso se eu bater na porta da comissão e resolver administrativamente. Mas se eu for para o judiciário, provavelmente a tendência vai ser utilizar as decisões já sedimentadas no STJ e estabelecer uma indenização para o grupo familiar, e não importa se tem 2, 4, 6 ou 8 filhos, e o valor da indenização vai ser um só. Será que isso foi considerado? E é difícil a gente falar dessas coisas agora, porque a lei é de 26 de março, ela tem um mês. A gente não tem regulamento ainda. Então, eu acho que todo mundo aqui, de uma certa forma, está dividindo as angústias, as inquietações, quando você pega o texto dessa lei. E para eu não me alongar aqui e ir tentando resumir o que mais chegou para mim. Último item. E se eu bater na porta do judiciário dizendo que o meu parente, infelizmente, padeceu, porque há 2 dias ele precisava de um respirador e o sistema colapsou e não tinha respirador para ele, infelizmente ele veio a óbito. E aí eu digo que a União não cuidou bem da situação, que não se preparou para o caso e que a falta do respirador foi a decisiva para causar o evento morte. Vamos imaginar que o juiz entenda que não havia excludente nessa situação e que era dever do Estado ter condições para prestar um atendimento básico mínimo para aquela pessoa. Bom, professor Romualdo, a gente vai usar o mesmo parâmetro, ou seja, indenização por danos extrapatrimoniais de no mínimo R$50 mil, ou a gente vai considerar que isso é uma exceção à regra, deve ser interpretado restritamente, e a gente não pode utilizar, por analogia, o que está escrito aqui como alternativas de tarifação para o dano para outras situações. O assunto da gente, várias vertentes de exposição, de pesquisa, eu acho que a reunião serve para isso, tá? Eu pergunto se mais alguém tem alguma colocação para acrescentar, antes de eu passar a palavra para o professor Paulo, para as considerações dele, ou, professor Paulo, eu passo primeiro a palavra para o senhor e depois a gente segue se alguém precisar. Eu acho que eu vou fazer isso. Deixa eu passar logo aqui a palavra para o professor Paulo, e na sequência, se mais alguém quiser falar e a gente tiver tempo, aí a gente continua aqui. Professor Paulo. Primeiramente, os nossos agradecimentos aos professores Romualdo Batista dos Santos e Mônica Cecília Rodrigues por terem vindo orientar esse nosso momento com suas inteligências, as suas reflexões, o texto que tinha sido publicado e que serviu de base para essa discussão, e parabenizá-los por identificarem dimensões civis, dimensões transversais na lei, que aparentemente não tinha esse propósito. E, por isso, as dúvidas que os 2 autores, os professores Romualdo e o professor Mônica, tiveram na elaboração do seu texto, que com relação a se esse tema ele seria um tema de direito previdenciário, direito civil, ou se seria um tema híbrido, né? As leis que estão sendo editadas ultimamente, os autores das leis não estão se importando muito com esses aspectos de natureza epistemológica, né? E cria confusão de sua identidade. Parece-me que eu iniciaria com uma das questões que vocês levantaram no texto e agora também durante a exposição, a respeito da eventual responsabilidade civil preventiva, que vocês denominaram de aspecto precaucional da lei. Eu tenho uma especial atenção doutrinária pela responsabilidade preventiva, responsabilidade civil preventiva, que é sempre pouco cuidada, pouco tratada na nossa doutrina, e também pelos tribunais,
Mas o que eu gostaria de ponderar é se a compensação financeira estabelecida nessa lei ela não operaria a posteriori ao dano ocorrido. Enquanto que a responsabilidade civil preventiva tem por fito evitar o dano. Daí a todas as preocupações e formulações nas leis, nos sistemas jurídicos brasileiro e estrangeiro, que é pensar meios e modos de se evitar o dano, porque em algumas circunstâncias o dano torna-se irreparável. Né? E por isso, por exemplo, a morte ela é irreparável, né? A ocorrência da morte. Então, eu tenho dúvidas se esta compensação financeira nesta lei teria essa natureza, porque o dano ocorreu e deixou de ser potencial. Aliás, essa distinção tão cara aos gregos antigos entre ato e potência, né? Ela continua sendo muito valiosa hoje. Podemos analisar o que existe enquanto ser, e o devir, o que pode e que é a probabilidade de vir a ser. E por isso, nesse devir, nessa probabilidade de vir a ser, de vir a surgir o dano, é que o transita esse esforço de formulação da responsabilidade civil preventiva. Poucas legislações no Brasil, poucas leis tratam dessa matéria de modo explícito, como a recente Lei Geral de Proteção de Dados, que dedicou um dispositivo específico para a responsabilidade civil preventiva nesse âmbito. Essa lei, eu percebi que vocês extraíram do conjunto dela isso que denominaram de aspecto precaucional da lei. Mas veja que a lei tem por fito realmente a compensar financeiramente o fato que ocorreu. E daí a minha preocupação com relação a qualificá-lo ou não como aspiracional. A dúvida suscitada também pelo professor Romualdo leva que é o da prefixação, se é possível, também a Carla fez referência, o Marcos agora, também a professora Mônica, com relação à prefixação da indenização pelo Estado, do dano, a indenização do dano. Isso é possível? Isso está em conformidade com o sistema jurídico brasileiro? Está em conformidade com a nossa Constituição? Há exemplos, há precedentes legais que já foram objeto de discussão no Judiciário e placitados pelo Poder Judiciário. E eu me lembro agora dos danos cuja indenização foi prefixada em virtude da violação à integridade física pelas torturas ocorridas durante a ditadura militar e a morte dos adversários políticos da ditadura militar, e que houve a prefixação desses danos, tanto para os herdeiros dos mortos, quanto para os sobreviventes a essa barbárie do regime militar na época. E também há situações de prefixação que foram amplamente discutidas, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que no caso, me lembro também, um caso muito rumoroso, que é o dos danos em virtude de defeitos do transporte aéreo internacional, em virtude de tratados internacionais, convenções internacionais, e essa discussão também aflorou quanto à prefixação. Esse tema é importante em virtude das discussões e das recorrentes afirmações que vocês fizeram quanto
a ser ou não ser esse tipo de responsabilidade enquadrado na responsabilidade integral por parte do Estado. A responsabilidade civil do Estado, ela não necessariamente é integral. Essa discussão me parece que já está bem avançada no sentido de que há situações, sim, de responsabilidade civil integral, como, por exemplo, os danos nucleares. Mas o próprio enunciado da Constituição, quando trata desse assunto, deixa margem para que não se poder qualificar qualquer responsabilidade do Estado como responsabilidade necessariamente integral. O parágrafo 2º do artigo 3º desta lei estabeleceu o rateio de 50% da parcela para o cônjuge ou companheiro, que foi objeto das reflexões dos expositores, e o que me chamou a atenção é que essa atribuição desse valor, e, portanto, no valor pecuniário, no valor econômico, ao cônjuge ou companheiro, independe do regime de bens. E, portanto, ela produziu uma eficácia derogatória do Código Civil neste aspecto, se entendermos que isso se qualificaria como também que comporia o conteúdo da herança, em virtude do morro. Então, esse é um dado interessante. E também outro é que esta lei estabeleceu limitação de idade para herdeiros necessários, para a legitimação dos herdeiros necessários. Tem também um efeito derogatório do regime geral do direito sucessório brasileiro. Ainda com relação à responsabilidade civil do Estado, me parece que o que esta lei trata é realmente de uma espécie de responsabilidade civil do Estado. E o interessante é que é sem origem na conduta de agente público ou de concessionário de serviço público. Porque, para a lei, o que ele chama de profissional do trabalhador de saúde, aí está no parágrafo único dela, diz aqueles cujas profissões de nível superior são reconhecidos pelo Conselho Nacional de Saúde, além de fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e profissionais que trabalham com testagem nos laboratórios de análise clínica. O que significa isso? É que também incluem todos os trabalhadores da área de saúde nas instituições privadas, de atuação privada. Portanto, não necessariamente em virtude de conduta de agente público ou de agente de concessionário de serviço público. Então, a lei atribui a responsabilidade independente, a indenização, por isso que chamou de compensação, talvez deu o nome de compensação, porque não teria estritamente, não corresponde aos quadros conhecidos de responsabilidade civil pelo Estado. Mas me parece que o que ela traz é uma espécie de responsabilidade civil do Estado, reconhecido pelo Estado, dado a que a saúde, ainda que possa ser desempenhada por instituições privadas, a Constituição assim permite, ela não deixa de ser um direito fundamental das pessoas e, portanto, o último ratio, a responsabilidade é do Estado. Sobre a dispensa do advogado, eu vejo sempre com muita reserva essas iniciativas legais, pois
o artigo 133 da Constituição, quando se refere, alude à indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, essa expressão, a administração da justiça, não é necessariamente dada e emanada do Poder Judiciário. A administração da justiça pode vir de qualquer outra entidade ou órgão, assim legitimado pela ordem jurídica. Então, cresceu e tem crescido nas últimas décadas a atuação do advogado nas atividades extrajudiciais, em situações extrajudiciais. Por exemplo, a disseminação, antes do Código de Processo Civil e agora amplificado pelo Código de Processo Civil, a assistência jurídica prestada necessariamente pelo advogado para a realização de atos notariais de divórcio, de partilha, né, e de outros atos que tais. A assistência aí não é uma contemplação de um corporativismo, é o respeito ao sentido constitucional de indispensabilidade do advogado no interesse do seu representado, do seu constituinte, seja ele em postulação ao Poder Judiciário ou quando o assiste perante quaisquer órgãos da administração pública. Então, tem, portanto, profunda reserva com relação a isso. E mais, considerando que, quando o interessado não puder pagar, há a universalização da defensoria pública, que é atuação também do advogado. Ele é espécie do gênero advogado, o defensor público, muito embora tenham postulado ardentemente saírem do âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma pena. E o professor Romualdo, ao final, me pareceu, no início da exposição dele e também do texto dos dois autores, que concordavam plenamente com a dispensa do advogado. Mas, ao final da exposição dele, ele fez referência a que a assistência jurídica, eu anotei aqui, a assistência jurídica é um direito fundamental, ou seja, tem mais dúvida do acerto do legislador com relação a isso, porque a assistência jurídica é direito fundamental do assistido, do juridicamente assistido, não do advogado, nem do defensor público. Agora, Marcos, a sua dúvida quanto a se a lei ela alcançaria as situações passadas, enquanto você falava, eu fui procurar ver o texto da lei, me parece que a resposta está no inciso 3º do parágrafo único do artigo 1º, que estabelece a legitimidade do pedido da compensação financeira desde o estado de emergência da portaria do Ministério da Saúde de 3 de fevereiro de 2020, como está aí na lei. Portanto, me parece que todos aqueles que foram acometidos por problema de saúde ou mortos em virtude de sua atuação na área de saúde, no trato da Covid, desde 3 de fevereiro de 2020, até que a portaria do Ministério da Saúde, outra portaria, venha a ser editada, finalizando e concluindo o estado de emergência, todos esses estão tutelados e legitimados a pedirem a compensação. Né? Então, são essas as observações que eu anotei, mais uma vez, agradecendo aos professores Romualdo e Mônica por terem aceitado o nosso convite e discutir com o nosso grupo de pesquisa essas questões que, quando o professor Marcos Zerá sugeriu
a discussão desse tema, de primeira, eu disse, mas isso tem a ver com direito civil? Mas lendo o texto dos professores Romualdo e Mônica, eu vi que tinha muito a ver, sim, com essa transversalidade dos temas. Marcos, devolvo a palavra. Obrigado, professor. E eu vou fazer, seguindo a nossa tradição, vou passar a palavra para o professor Romualdo, que começou a nossa fala e também vai aqui para suas considerações finais, tendo chance de colocar ainda, Romualdo, se quiser responder algumas das colocações. A palavra é sua, amigo. Muito obrigado. Olha, uma das atividades mais interessantes que tem acontecido nos últimos tempos, e eu de vez em quando tenho a oportunidade de participar, são essas atividades dos grupos de estudos, né? Porque sempre que a gente vem expor um tema, trazer um assunto para debater, a gente não vem com o propósito de ensinar ninguém, né? É justamente um espaço de debate e aprendizado recíproco. Então, eu hoje trouxe aqui um texto que escrevi com a professora Mônica e tudo para apresentar aos senhores todos, né? E, na verdade, eu sou beneficiário, porque o tema suscita tantas dúvidas, tantos questionamentos, e foram tão bem enfrentados e tão bem apontados, né, por todos os que se manifestaram, e pela professora Carla, pelo amigo Marcos e, finalmente, pelo professor Paulo Lobo, que a gente sai daqui com um retorno extraordinário, né? Sai daqui com um aprendizado que pode ser acrescentado. Professor Paulo, esse texto aqui é um texto de migalhas, é um texto muito pequeno, né? Tem 7 páginas, e a gente tem a pretensão de escrever um artigo maior, né? Então, algumas coisas ficaram assim um pouco que resumidas demais, muito... Então, essa experiência que nós temos aqui, e essa fala do senhor, agora por último, certamente será acrescentada, será aproveitada para que a gente possa expandir esse texto e transformá-lo num artigo maior, com um pouco mais de expansão, né? Uma questão só que... Duas questões, uma da professora Carla e outra do professor Paulo, porque são muitas questões, não dá para se enfrentar todas, senão a gente não vai sair daqui até segunda-feira, né? A primeira questão é se a professora Carla tem alguma coisa especial quanto os porteiros, né? Não sei o que acontece com os porteiros, é brincadeira. Mas assim, é um exemplo que ela trouxe para figurar assim, que muitas profissões estão envolvidas na abrangência desta lei. Eu estava olhando aqui, o professor Paulo mencionou um artigo, eu fui olhar, tem aqui de todo, né? Tem coveiro, né? O coveiro trabalha numa entidade privada, os cemitérios são privados, então, e eles estão incluídos nessa lei também, né? Então, vejam que a abrangência que tem. Mas a questão propriamente dita, que a professora Carla levantou, é se seria constitucional, né, fazer uma limitação, né, do valor da reparação, tendo em vista o princípio da reparação integral, né? Eu aqui, nos meus pensamentos, lendo também outros autores, tenho uma convicção de que não existe propriamente uma reparação integral, principalmente quando se trata de dano moral, né? É sempre um valor que vai estabelecer uma compensação, tanto que hoje eu e outros amigos, como o professor Cícero Dantas, que é do IBERC também, tratamos dessa questão como reparação adequada, né? Ou seja, reparação que seja suficiente para fazer frente ao dano causado, né? E que, com muita frequência, não é integral. O professor Paulo mesmo falou assim, por exemplo, o dano morte é um dano irreparável, não tem como, você pode se pagar 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, e aquilo não tem reparação, né? É apenas uma compensação, que é dizer, olha, não pode fazer um tabelamento. O que acontece, na verdade, é que diante de um dano concreto, diante do caso concreto, né, e eu defendi isso por ocasião da reforma trabalhista também, que houve um tabelamento, né, eu acho que o juiz não está adstrito àquela indicação legislativa. Né, diante do caso concreto, olha, o dano moral ele é arbitrado pelo judiciário. E isso é um fato que me incomoda de estabelecer.
Não vejo como inconstitucional, mas também não vejo como possa o juiz estar adstrito a isso, caso esse processo chegue ao Poder Judiciário. E a outra questão que eu fiquei também, achei muito interessante, o professor Paulo suscitou, é que é uma distinção que existe entre a função preventiva, né, e a função está para ser trabalhada melhor na nossa educação. Então, por exemplo, hoje se defende muito uma função punitiva da responsabilidade civil, com o intuito de dissuadir o ofensor a causar danos e tal. Então, esse seria um viés, né, uma forma de interpretação. Essa forma que eu vejo aqui, extraído alguns autores do direito francês, né, e também até dos americanos também, né, a questão de se preparar um anteparo, né, para o caso de ocorrer um dano. Então, por exemplo, na costa oeste dos Estados Unidos são frequentes os terremotos e maremotos e tal, então lá existe um fundo, né, é feito um fundo com recursos públicos para um socorro às vítimas. Isso não pode levar o nome de precaução, né? Não vai impedir que o dano aconteça, né? Porque o dano, eventualmente, potencialmente, vai acontecer, mas já existe uma preparação. Isso é um pouco melhor do que o nosso sistema brasileiro, que não prepara nada, né? Então, depois que o dano acontece, a gente sai correndo para saber quem vai pagar, né? Então, eu defendo que seria melhor, em determinadas situações, ter essa precaução, dizer, olha, o dano vai acontecer, porque existe uma probabilidade de acontecer. Então, existe aqui um anteparo que pode ser de 3 modos, né? Pelos autores que eu li, pode ser uma securitização, pode ser uma estatização e pode ser uma comotização, que é por meio dos fundos de reparação. Então, eu acho que aí está uma diferença que precisa ser melhor trabalhada, até em termos de nomenclatura, porque a gente usa muito um nome pelo outro. Muita gente fala de precaução. Eu, por exemplo, falo de precaução me referindo a esse tipo de anteparo, né, de preparação para o caso de acontecer um dano. E outros falam também desse mesmo fenômeno, porém, com esse sentido de inibir a ocorrência do dano. Então, é uma coisa que ainda está em aberto. Waldo, me permita, talvez agora, depois da sua fala, fosse mais apropriado, então, com esse seu esclarecimento, estabelecer a relação estreita entre o que você está chamando de precaução e de aspectos precaucionais com a reparação. Então, seria, não é? Porque agora você fez referência aos aspectos possíveis de, ou seja, é uma precaução, a precaução aí não é para se evitar e inibir o dano, mas sim com relação ou antecipar a forma e o modo e a viabilidade da reparação. Exatamente, professor. Exatamente esse. Aí a questão de nomenclatura que ainda está por ser trabalhada, né? Porque há muita confusão nesse sentido. A gente troca um nome pelo outro, né? Eu lhe dou perfeita razão, né? Porque são fenômenos semelhantes, porém diferentes. Ok? E, bom, eu estava aqui falando das questões que foram suscitadas, né? Então, a professora Carla levantou uma, o professor Paulo levantou essa também, que é também uma questão que a gente... Só que essa, professor, não daria para a gente enfrentar no artigo, né? Essa nós teríamos que deixar para um